Eu tenho duas funções no meu cartório. Eu trabalho tanto com a parte de registro civil de pessoas naturais, quanto do tabelionato de notas. Da parte de registro civil, eu falo que o ato que eu mais gosto de fazer é casamento. Então, falar do divórcio seria... Eu sou doida para casar. Né, um momento assim, que aquele casamento, infelizmente, ele precisa ser desfeito por vontade das partes. Mas, né, é algo que tem acontecido muito. Inclusive, saiu uma matéria recente, essa semana que passou na Tribuna, dizendo que entre agora, considerando esse período de março e abril, período de pandemia, né, nós tivemos no Espírito Santo uma média de 18 divórcios por dia. Então, falar de divórcio extrajudicial, embora não seja o tema super recente em termos de legislação, porque a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial, ela já surgiu desde 2007, é algo que ainda é muito presente na nossa sociedade e que precisa ser conversado justamente para que as pessoas possam fazer essa opção. Porque a gente sabe que um processo judicial, ele tem uma tendência a demorar muito mais. Já o divórcio feito de maneira extrajudicial, até a Nelisa, que está aqui nos assistindo, né? Nelisa falou o divórcio em 24 horas, porque realmente, se os documentos estiverem todos em ordem e as partes dispostas efetivamente a encerrarem esse vínculo matrimonial, né? Encerrarem o casamento, o divórcio é um ato que fica pronto muito rapidamente no cartório. Então... Tem a questão da onerosidade também, né? Assim, eu sempre falo que o custo do processo, além das custas judiciais, é o custo do tempo. Porque o tempo é custoso. Né? Eu acho que se a gente tem, por exemplo, um casal que tem bens e que precisa partilhar, enquanto eles não se resolvem, eles também ficam ali impedidos ou não, mas dependentes um do outro na celebração de negócios jurídicos futuros. Então, isso também vai ter um custo, né? Então, Emocional também, muitas vezes. Perdão. Emocional também, né? Ninguém quer ficar ali no conflito, aguardando anos um processo, a resolução, uma sentença, e a sentença ela não vai ser boa para ninguém. Chegar numa sentença não é bom. Então, desde 2007, a Lei 11.441 passou a prever essa possibilidade, tanto dos inventários quanto dos divórcios, então, feitos em cartório. E o pressuposto maior para isso é o consenso. Não se trata de uma forma de solução de um litígio. O casal, quando opta pela via extrajudicial, eles têm que estar de acordo. Esse é o pressuposto básico, né? Eles têm que estar com a vontade deles já pré-definida, acordada, convencionada, para que eles possam fazer esse ato em cartório. Então, desde o advento dessa lei, 11.441 de 2007, já passou a ser possível o divórcio extrajudicial e também o CNJ editou uma resolução, que é a Resolução 35. Observando essa legislação vigente, fica muito nítido que um dos requisitos para realização do divórcio extrajudicial é a presença do advogado. Então, muitas vezes, a gente vê que os advogados, eles, às vezes, não exploram todas as opções que o extrajudicial tem para fornecer, às vezes com receio de achar que a gente ainda tem essa cultura da litigiosidade muito grande. Na verdade, não é necessário. A gente tem como solucionar questões de maneira mais rápida, se optarmos pela via extrajudicial. É lógico, se as partes estão em litígio, não tem jeito, né? Mas se há a possibilidade de diálogo, por que não buscar a celeridade?
E o advogado, às vezes, fica receoso de fazer essa opção, achando que não vai ter, talvez, uma função, mas é essencial. Então, é requisito para o divórcio extrajudicial a presença do advogado. Então, é uma área a ser explorada também, né? Aí, até considerando vocês, meus alunos, que eu tô vendo que tem um monte de aluno e ex-aluno aqui participando da live, dando oi, que vão se formar ou que acabaram de se formar, de explorar essa opção, né? De ter essa possibilidade do divórcio extrajudicial. Então, falando um pouquinho do procedimento, é muito simples. Falar do procedimento extrajudicial é simples, porque nós não temos que passar por aquelas etapas de um processo judicial, de da prova, de produção de prova, ouvir o Ministério Público, realização de audiências, que são momentos, né, extremamente delicados para as partes que estão se separando, se divorciando. Então, o procedimento, falar de um procedimento extrajudicial, nós não temos toda essa liturgia, toda essa complexidade de atos. Basicamente as partes vão reunir a documentação, o advogado vai fazer a petição, mas aí, né, não direcionada ao juiz, e sim ao tabelião de notas. Então, eles vão procurar um tabelião de notas para fazer esse divórcio. Vamos falar um pouquinho sobre competência. Qual tabelião de notas procurar? Qualquer um. Qualquer um. Aquele que as partes quiserem, aquele que as partes sentirem confiança. É uma relação de confiança. Da mesma forma que quando a parte vai contratar um advogado, ela vai buscar um advogado que ela tenha, né, alguma relação de confiança. Isso acontece também com o tabelião. Então, inclusive pode ser um para os dois, né, Carol? Um advogado para as duas partes. Perfeito. Mais uma economia aí. Sim, exatamente. No extrajudicial, é necessária a presença do advogado, mas como a Bárbara está dizendo, um advogado para os dois pode, é admissível isso, é admissível, tá? Então, as partes vão buscar um tabelionato de notas da sua confiança, não tem restrição aqui. Precisa ser no mesmo lugar que eu casei? Não, não precisa ser no mesmo lugar onde foi o casamento. Eles estão livres para escolher o tabelião de notas. E aí, quais são esses documentos? Da mesma forma que numa petição ao juiz, né, ao juízo, para provocar esse divórcio, caso ele seja feito na via judicial, também temos uma petição inicial aqui, mas é uma petição inicial, como eu estava dizendo, dirigida ao tabelião de notas. A gente fala tudo tabelião, né? Mas pode ser tabelião também. Para o tabelião de notas e vai instruir a petição inicial com RG e CPF do casal, né? Dos dois. A certidão de casamento atualizada, isso é muito importante, porque essa certidão de casamento ela tem que ter sido expedida nos últimos 90 dias aí, tá? Tem que ser uma certidão dos filhos. Nós temos alguns requisitos, tá? Requisitos. Primeiro, presença do advogado. Então, o advogado precisa participar do divórcio extrajudicial. É extremamente importante. Ele vai fazer essa petição inicial, propondo, então, se tiver bens, a partilha. Porque existem alguns pontos que eu vou falar aqui, o que vai constar nesse divórcio, né? Então, essa petição inicial é necessária a presença do advogado. Além disso, existem algumas questões aí. Primeiro, consenso. Tem que ter consenso. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Não ter filhos menores e nem incapazes. Por que não? Como eu estava dizendo, no divórcio extrajudicial não tem participação do Ministério Público. E aí, quando se trata de menores ou incapazes, o Ministério Público precisa ser ouvido. Por isso, ainda não temos no Estado do Espírito Santo a previsão do divórcio quando o casal tenha filhos menores ou incapazes. Tem uma ressalva e uma exceção. Caso a questão da guarda
e da pensão, ou seja, dos direitos desses menores, seja eventualmente discutida e resolvida em juízo, judicialmente, o divórcio em si pode acontecer na via extrajudicial, se essas questões relativas aos menores ou incapazes já estiverem previamente resolvidas, tá? Mas, enfim, acaba sendo um pouco mais difícil perceber isso na prática, porque se o casal ele já vai ter que ir a juízo para discutir as questões relativas aos menores, acaba sendo feito todo o procedimento na via judicial. Isso aí a gente sabe que acaba acontecendo. Mas, enfim, quando temos, então, menores incapazes, fica um pouco prejudicada a realização do divórcio na via extrajudicial. Além disso, tem que ter uma declaração da mulher de que ela não está grávida, tá? De que ela não está grávida, de que ela não se encontra em estado gravídico, ou pelo menos não tem conhecimento disso. Por quê? Isso pode ser um tópico, né, na petição. Isso é um tópico da petição, perfeito. Então, o advogado ele tem que estar atento a esses requisitos para deixá-los bastante claros na hora de fazer a sua petição. Para montar uma boa petição inicial, então, destacando. Então, minha sugestão é, para quem é advogado, se interessa por essa área, dê uma olhada nessa resolução 35 do CNJ e daí você já vai tirando o esqueleto. Primeiro, dos documentos, da inexistência de menores incapazes. Depois, do estado gravídico, porque se tiver, isso daí não vai poder ser feito na via extrajudicial de divórcio. E se esquecer? Isso aqui também é uma outra coisa importante. E se, por exemplo, isso passou, esqueceram, não mencionaram, mas a pessoa quer voltar a usar o nome de casada. O que ela pode fazer? Depois de já ter feito, se isso não foi convencionado nessa escritura de divórcio, depois é possível fazer uma retificação por declaração unilateral, tá? Então, vamos supor que a mulher tenha adotado o nome do marido e na hora de fazer o divórcio não foi feito a modificação e ela passou um tempo e falou, poxa, mas eu quero voltar a usar o meu nome de solteira. É possível? É possível. É plenamente possível. Basta comparecer àquele tabelionato onde foi feito o divórcio, fazer uma retificação e para isso ela não vai precisar do consentimento do marido, porque ela pode fazer isso por uma declaração unilateral, tá? Isso também está na resolução 35 do CNJ. Então, se a gente está em 2020 e essa alteração de 2010, isso é algo muito recente na nossa legislação, né? São 10 anos de uma cultura, de uma vida. Então, por isso, quando as partes chegam no cartório, muitas vezes elas falam, olha, eu quando advogava, eu já recebi uma cliente que ela chegou e falou assim, olha, eu já estou há 2 anos fora de casa, agora eu posso divorciar, né? Mas você já podia divorciar desde o primeiro dia, né? Aí ela falou, não, mas porque me falaram que eu tinha que esperar 2 anos, então eu saí de casa. Então, assim, a mulher, ela saiu com a mão na frente e outra atrás, passando necessidade, porque... fora de casa e conseguir separar, divorciar. Então, assim, não tem mais essa exigência, né? Hoje em dia o divórcio pode ser divórcio direto. E quando? Eu casei hoje, eu posso me divorciar